cada noite, quando o mundo silencia e a escuridão toma conta, histórias esquecidas emergem das profundezas. São relatos de lugares amaldiçoados, encontros inexplicáveis e segredos que nunca deveriam ter sido desenterrados. Aqui, você ouvirá o sussurro do medo, sentirá o peso do desconhecido e descobrirá que a linha entre o real e o sobrenatural é mais tênue do que parece. Prepare-se, porque uma vez que você entre, não há como voltar atrás. Aperte os cintos e apague as luzes. As sombras têm muito a contar. Era uma noite fria e o vento assobiava suavemente do lado de fora da casa dos meus pais. O ambiente era familiar, reconfortante, mas o frio da madrugada me levou a me encolher na cama, cobrindo-me completamente com o cobertor, da cabeça aos pés. O calor do tecido me trouxe um alívio momentâneo enquanto o sono me envolvia. No entanto, o conforto durou pouco. Em meio ao sono, fui subitamente despertado por uma sensação estranha. Algo estava segurando e mexendo no meu pé. Meu primeiro pensamento foi que fosse um dos meus pais, talvez precisando de ajuda com alguma coisa, como tantas vezes acontecia antes. A ideia de um motivo lógico e inocente me tranquilizou por um instante. Mas quando tirei o cobertor e olhei para o final da cama, fui tomado por uma visão que fez meu coração parar por um instante. Lá estava uma criatura alta, com cerca de 3 metros, magra e de aparência inumana. Seus braços eram anormalmente longos, os olhos fundos pareciam poços sem fundo, e sua cabeça era completamente careca. A figura lembrava o Slender Man, mas havia algo mais tangível, mais real e ameaçador nela. Eu mal conseguia respirar enquanto a observava abrir a gaveta da escrivaninha do meu quarto e revirar os objetos ali guardados. Por um momento, fiquei paralisado, incapaz de processar a cena absurda diante de mim. O pânico e a incredulidade me tomaram. Mas, em um impulso de coragem irracional, perguntei: "O que você está fazendo aqui?" A criatura, como se meu questionamento fosse uma afronta, virou-se lentamente em minha direção. O movimento era calculado, quase teatral, e sua expressão passou de neutra para algo que só posso descrever como ameaçador. Com um gesto lento e deliberado, levantou uma faca reluzente e a apontou diretamente para mim. Uma voz baixa e gutural ecoou, ordenando que eu ficasse quieto ou enfrentaria as consequências. Meu corpo tremia. O medo não era apenas por mim, mas também pela segurança dos meus pais, que dormiam no quarto ao lado. Não podia deixar aquela coisa os machucar. Reunindo toda a coragem que tinha, decidi reagir. Minha intenção era me levantar e tentar acertá-la, mas, assim que tentei me mover, uma força invisível me imobilizou. Meu corpo estava paralisado, como se estivesse preso em uma armadilha invisível. Pude apenas observar, impotente, enquanto a criatura me encarava fixamente. Seus olhos pareciam perfurar minha alma, e então algo ainda mais estranho aconteceu. Ela começou a desaparecer. Não de forma instantânea, mas como se estivesse se desintegrando em espirais de sombra e fumaça, até que não restou mais nada dela no quarto. Quando a figura sumiu completamente, a paralisia que me prendia também se dissipou. Eu estava acordado, suando frio, com o coração disparado. Olhei ao redor do quarto, procurando qualquer sinal de que aquilo havia sido real. Tudo parecia como antes, exceto por 2 detalhes que fizeram meu sangue gelar. A porta, que eu sabia ter deixado fechada, agora estava aberta, e a gaveta que a criatura havia revirado estava perfeitamente fechada, como se nada tivesse acontecido. Passei o resto da madrugada tentando entender o que havia presenciado. Cada sombra, cada ruído da casa parecia carregado de significado, como se aquela coisa ainda estivesse por perto. Quando finalmente o sol começou a nascer, um tênue alívio tomou conta de mim, mas o medo e a confusão permaneceram. No dia seguinte,
ainda abalado, comecei a pesquisar sobre experiências similares. Foi quando descobri algo chamado paralisia do sono. Aparentemente, muitas pessoas vivenciam visões assustadoras e sensação de imobilidade enquanto estão entre o estado de vigília e o sono. Mas, mesmo com essa explicação científica, uma dúvida persistia. Se foi apenas um sonho, como explicar a porta aberta e a gaveta que parecia ter sido manipulada? A lembrança daquela criatura ainda me assombra, e todas as noites desde então, ao me deitar, sinto uma pontada de ansiedade. E se aquela coisa não fosse apenas um produto da minha mente? Vera tinha apenas 18 anos quando se casou com John, o costureiro mais renomado da cidade. John era admirado por todos, suas criações eram cobiçadas por mulheres, e ele possuía um talento único de transformar qualquer pedaço de tecido em uma verdadeira obra de arte. No entanto, o que mais intrigava as pessoas não era seu sucesso, mas o mistério que envolvia sua vida. Ninguém sabia exatamente de onde ele viera. Havia rumores de que ele fora discípulo de um senhor de descendência inglesa, mas nada se confirmava. Seu passado era um enigma, e ninguém ousava questionar. Vera, por outro lado, viera de uma família simples, com 5 irmãos. Sempre foi quieta, educada e sem grandes ambições. Sua vida havia sido tranquila, até que John lhe propôs casamento. Ele parecia o marido perfeito, encantador, prestativo e bem-sucedido. A proposta parecia um conto de fadas, e Vera, apesar da vida sem grandes emoções, aceitou sem hesitar. Após o casamento, John sugeriu que se mudassem para uma casa isolada e antiga, localizada no alto de um penhasco. O lugar, com suas paredes de pedra e ar sombrio, parecia um refúgio perfeito. Vera hesitou. A casa tinha uma aura fria, mas a vista da cachoeira ao lado era espetacular, e isso fez com que ela ignorasse a sensação inquietante que a casa causava. Com o passar dos meses, Vera começou a perceber que a vida com John não era tão perfeita quanto imaginava. Ele passava longas horas trancado em seu ateliê no porão, e algumas áreas da casa eram estritamente proibidas para ela. O sótão e o ateliê, principalmente. John sempre justificava essas restrições, dizendo que precisava de privacidade para trabalhar. Vera nunca questionou diretamente. Porém, à noite, quando a casa estava silenciosa, ela ouvia sons estranhos dessas áreas proibidas. Passos leves, sussurros e, às vezes, o som de algo sendo arrastado. O que mais a inquietava eram os manequins espalhados pela casa. Esses manequins eram figuras sinistras, com traços realistas e sem vida, que pareciam observá-la por onde passava. Em cada canto da casa, ela sentia que estava sendo observada, e a cada noite esse desconforto aumentava. Na véspera de seu aniversário de 19 anos, Vera se viu sozinha em casa. John havia saído para trabalhar e prometera uma surpresa ao voltar. Com o coração pesado, ela decidiu que era hora de desvendar os segredos da casa. Subiu até o sótão, onde a porta sempre esteve trancada, e com um misto de curiosidade e medo, forçou a fechadura. Não sabia o que encontraria, mas sentia que precisava descobrir. O que Vera encontrou lá mudou sua vida para sempre. O sótão estava cheio de manequins, mas esses eram diferentes. Eles não eram feitos de cera ou tecido. Suas formas eram detalhadamente realistas. A pele parecia humana. Vera se aproximou de um deles e, ao observar melhor, percebeu uma costura sutil na base do pescoço. Quando tocou, o horror tomou conta dela. Não era um manequim. Era o corpo de uma mulher, costurado e moldado em uma figura grotesca. A revelação foi como um choque. Vera, horrorizada, olhou ao redor e viu outras mulheres transformadas em esculturas de carne. Cada uma dessas figuras havia sido criada a partir dos corpos de mulheres que John matara.
As roupas que ele criava eram feitas com a pele das vítimas. Os manequins eram os corpos delas, costurados e transformados. Vera começou a compreender os sussurros que ouvia à noite. Eles não eram sons aleatórios. Eram os espíritos das mulheres assassinadas, presas na casa, buscando vingança. Naquela noite, enquanto John estava fora, algo inexplicável aconteceu. Os manequins começaram a se mover. Primeiro, os dedos se mexeram lentamente. Depois, os corpos inteiros se agitaram, como se estivessem sendo controlados por uma força invisível. Vera percebeu que os espíritos das mulheres haviam se libertado e agora tomavam posse de suas formas, exigindo justiça. Desesperada, Vera tentou escapar, mas os manequins a seguiram. Com uma agilidade sobrenatural, eles a perseguiram pela casa. Ela foi encurralada no segundo andar, diante da grande janela do banheiro. A luz da lua refletia nas figuras de cera, criando sombras nas paredes. Vera olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas não havia para onde correr. Um dos manequins se aproximou e, com um movimento brusco, a empurrou contra a janela. Vera caiu, despencando da altura fatal do penhasco. Quando John chegou, encontrou o corpo de Vera no chão, já sem vida. Ele correu até ela, mas, ao olhar para a janela do segundo andar, algo fez seu sangue gelar. Um dos manequins estava lá, parado, olhando diretamente para ele. John sentiu a sensação de ser observado e soube que os espíritos das mulheres que ele assassinara haviam tomado o que era seu. As luzes da casa começaram a piscar e os manequins começaram a aparecer em cada janela, silenciosos e vingativos. John sabia que seu fim havia chegado. As sombras estão sempre observando, e o que você ouviu hoje é apenas uma fração do que elas escondem. Mas lembre-se, os ecos do desconhecido podem seguir você, mesmo após o fim. Se você gostou dessa jornada pelo terror, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para continuar explorando os mistérios mais obscuros. E da próxima vez que ouvir algo estranho no silêncio da noite, talvez seja mais do que apenas sua imaginação. Até a próxima história, se você tiver coragem de voltar.